Finalmente a bomba! Olá pessoal, como já havia anunciado, tenho bastante novidades frescas sobre a IURD e não são boatos, mas algo contado por alguém cujo nome não vou revelar, pois ele ainda está na IURD, que tem uma função grande lá dentro. Ele está no momento em Portugal. Este cara sempre foi muito simples, claro que isto não o inocenta de ter feito parte da gangue urdiana, e no tempo que eu lá estive fomos muito amigos. Ele me procurou porque está para sair da IURD e quer abrir um negócio, e como eu conheço tudo por aqui, veio me pedir orientação. Conversa vai, conversa vem, e ele começou a desabafar e me contar coisas horríveis. Como eu não gosto de espalhar boatos, fui confirmar as coisas com outros que eu conheço lá dentro, mas que estão revoltados e querem sair da IURD. E tudo que ele me contou procede. Motivos por que este cara quer sair da IURD. Ele me contou que está cansado de ver tanto sujeira e que não quer afundar junto com a IURD. Os pastores agora são obrigados a arrecadarem por mês uma quantia para a IURD e outra quantia que fica por fora, que é para a Rede Record. A quantidade de bispos e pastores viciados em álcool e a gota d'água foi uma injustiça que ele viu a direção da IURD fazer com dois pastores amigos dele. Um pastor português que já esteve na África do Sul, tomou conta da IURD Bélgica e da IURD Holanda, chamado Felipe, saiu da IURD e foi viver a sua vida. Ele construiu uma casa em Portugal, só que agora a IURD, com raiva do rapaz, está processando o cara e quer tomar a casa dele, pois alegam que ele construiu a casa com dinheiro roubado da IURD, porém não tem certeza disto e só estão fazendo isto para infernizar a vida do rapaz. Pois numa reunião o bispo Alfredo Paulo, que na época tomava conta da IURD Portugal, disse: vamos acabar com ele, vamos deixar ele sem nada. Pelo visto, só o Edir Macedo e a cúpula da IURD é que podem roubar à vontade, e eles se esqueceram daquele ditado que diz: ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. O segundo caso foi de um pastor que, por ordem da cúpula da IURD, teve que transportar uma grande quantia de dinheiro de um país para outro, e se ele fosse apanhado no aeroporto não era para dizer nada, mas ficar calado até que o advogado da IURD chegasse. Eu posso confirmar que isto é verdade, pois eu também já transportei quantias imensas de dinheiro, que depois era entregue em mão do bispo Macedo, outro bispo, e a orientação era sempre a mesma: se fosse apanhado não dizer nada. Bom, voltando ao caso do rapaz, ele foi apanhado no aeroporto pelo pessoal da alfândega e ele fez como tinha sido instruído, ficou calado e não disse qual era a origem ou de quem era o dinheiro, e é claro, foi preso. Só que o advogado da IURD nada de aparecer. Só depois de 8 dias é que a IURD enviou um advogado, só que o advogado não estava ali para defender o rapaz. Não, o advogado queria que o pastor assinasse um documento declarando que o dinheiro que carregava ele tinha roubado da IURD e estava fugindo. Disse mais o advogado: se ele fizesse isto talvez ficasse pouquíssimo tempo preso, até porque a IURD não iria prestar queixa e iria por bons advogados por debaixo dos panos para defendê-lo, e depois então ele seria bem recompensado por ter se sacrificado para livrar a cara da IURD. Só que o pastor não quis assinar, ficou muito chateado e acabou contando que o dinheiro era da IURD e que os bispos tinham dado ordem para ele transportar aquela quantia. A IURD, por sua vez, deu queixa de que o rapaz estava fugindo com dinheiro que ele havia roubado, e o cara ficou 8 meses preso e até hoje tem problemas com a justiça. Claro que ele foi mandado embora da IURD, e quando ele saiu da cadeia a esposa e os filhos estavam quase passando fome. Alguns obreiros da IURD que a ajudavam às escondidas. Pastor tinha empresas em seu nome sem saber. Lembro-me que alguém postou numa comunidade do Orkut que a IURD usa os nomes e dados das pessoas para pôr, muitas vezes sem que elas saibam, empresas em seus nomes. E isto é verdade. Aqui vai um caso recente. Um pastor recebeu uma conta com um valor enorme de impostos para pagar. Esta conta não deveria ir para o endereço dele, mas por um erro da secretária da IURD isto aconteceu.
Então o pastor foi ao Ministério das Finanças para esclarecer a situação e explicar que deveria haver algum erro. Lá disseram para ele que não havia erro nenhum, que ele era empresário e mostraram tudo para ele. O rapaz foi ao escritório da IURD e parecia que já estavam à espera dele, assim o levaram ao escritório do bispo, que começou a falar com ele que fizeram isto porque sabiam que ele era um cara de confiança, e que na verdade era um privilégio, e blá, blá, blá. Como não conseguiram convencer o rapaz, começaram a ameaçá-lo. Foi aí que o pastor saiu fora da IURD, está em outra igreja e vai processar a IURD. A IURD é uma máfia ou não é? A verdadeira causa da morte do Renato Maduro. O Renato Maduro morreu de cirrose por excesso de bebida alcoólica e antes de falecer teve uma perna amputada. Pastores e bispos viciados em bebidas alcoólicas. Desde o tempo em que eu estava na IURD como bispo, eu já sabia que os muitos bispos e pastores gostavam da marvada pinga, mas coisa agora está muito, mas muito pior, pois há bispos e pastores e muitas esposas que se tornaram mesmo alcoólatras. Como o caso do Renato Maduro, há outros muitos casos de bispos e pastores que morreram ou ficaram muito doentes devido ao uso demasiado do álcool, sem falar nos acidentes de trânsito causados por bispos e pastores bêbados. Segundo meu informante, o bispo Alfredo Paulo sofreu vários acidentes em Portugal por estar dirigindo embriagado. Nas festas e encontros dos bispos e pastores, a bebida chega em caixas e mais caixas dentro dos porta-malas dos carros e muitos ficam embriagados que não conseguem ficar de pé. Só Deus sabe no que mais estes homens não são viciados. Todos sabem que muitos dos bispos e pastores da IURD eram viciados, drogados, alcoólatras, etc., antes de entrarem para a IURD. Imagine estes homens agora que recaíram da bebida para a orgia. A bebedeira, segundo o bispo X, que está para sair da IURD, está causando outro problema dentro da IURD: promiscuidade e orgias. Eu já havia denunciado isto em outras comunidades e aqui vem a confirmação. Há muitos casais se separando dentro da IURD e bispos e pastores que largam a mulher para ficarem com outro e por isto saem da IURD. Há casos até mesmo de bispos e pastores que têm caso com a esposa de outro pastores. Sem falar nos que usam dinheiro das ofertas para visitar garotas de programa prostitutas. Houve um caso em Portugal de um pastor que tinha um caso com um obreiro, pastor Márcio. Ele foi tirado de pastor, mas ficou trabalhando no escritório da IURD. O caso mais recente é o caso do bispo Pedro, também chamado de Bishop Pierre. Ele já tomou conta da IURD na França e Inglaterra e era um dos braços direitos do bispo Macedo. Ele largou a sua esposa para ficar com a esposa de um pastor com quem ele já tinha um caso há muito tempo. Ele saiu há pouco tempo da IURD. O FBI está dando em cima. Segundo o bispo X, o bispo Macedo anda apavorado, pois o FBI está apertando com eles lá nos Estados Unidos. Há até mesmo a desconfiança de que existem agentes do FBI infiltrados dentro da IURD e o Edir Macedo anda paranoico e desconfiando de todo mundo. Já mandou entrevistar os pastores lá nos Estados Unidos, e já mandou alguns embora por desconfiança. O verdadeiro motivo por trás da construção do Templo de Salomão. O dinheiro que a IURD usa para injetar na Rede Record vem do mundo inteiro, mas agora com o controle mais rígidos e a desconfiança de que há infiltrados do FBI para pegá-los em flagrante, está cada vez mais difícil para transportar dinheiro escondido. E numa reunião com os da cúpula da IURD, onde o bispo X estava presente, o Edir Macedo disse que este dinheiro tem que ser arrecadado todo somente no Brasil. Pois no Brasil é mais fácil desviar a grana e não precisam cruzar fronteiras carregando dinheiro escondido, e assim veio a ideia de um projeto grande, para que tenham um motivo para pedir muito mais dinheiro. Assim nasceu a ideia do Templo de Edir Macedo, digo Salomão, pois agora eles têm uma desculpa para arrancar do povo até o último centavo e assim cobrirem as despesas da TV Record só com o dinheiro arrecadado no Brasil. Se o templo vai custar 360 milhões, eles vão arrecadar no mínimo 10 vezes mais,
o que claro vai tudo para a TV Record. Segundo o Bispo X, um outro problema que está deixando o Bispo Macedo desassossegado é a quantidade de gente que está saindo da IURD, principalmente depois que ele fez aquela declaração de que bebe mesmo e daí, e não são só membros e obreiros que estão saindo não, mas também bispos e pastores. Muitos bispos e pastores que estão de plano de sair, porque sabem que a coisa vai ficar muito preta, estão metendo a mão na grana e fazendo seu pé de meia para não saírem com uma mão na frente e outra atrás. Outros saem e abrem sua própria igreja ou vão para outra e levam um monte de gente da IURD consigo. Muitas IURDs estão vazias durante a semana e muitas IURDs menores estão fechando, por falta de povo. A briga para ver quem vai ser o chefe da IURD depois que o Macedo morrer já começou, segundo o Bispo X. Já houve até briga entre os bispos de cúpula e por causa disto o Bispo Macedo andou fazendo mudanças inesperáveis dentro da IURD e rebaixou alguns bispos de cúpula, pois ele, o Bispo Macedo, tem seus preferidos. O caso Moisés e as doenças do Edir Macedo. Como se já não bastassem os tantos problemas, o Edir Macedo agora tem que enfrentar um problema dentro de casa. O filho adotivo Moisés, que era o sonho do Edir Macedo para ficar no seu lugar, se rebelou de vez e está ameaçando escrever um livro contando sua vida dentro da IURD e da família Macedo. O Edir Macedo é o único da família que ainda tem um relacionamento razoável com ele, mas é mais por interesse, pois está tentando comprar o silêncio do próprio filho e impedi-lo de publicar o livro. Para isto já lhe ofereceu muito dinheiro e regalias, pois este livro seria um desastre. Não se assustem se de repente o Moisés lançar um livro só falando bem da IURD e da família Macedo, e aparecer nas catedrais e programas de televisão dando testemunho armado e dizendo que se arrependeu, que agora está convertido e blá, blá, blá. Se isto acontecer, então todos já sabem que ele aceitou a proposta do pai e vendeu seu silêncio, e por muito dinheiro vai contar testemunhos falsos em favor da IURD, como o Renato Suete fez um tempo atrás. Eu espero que ele publique o livro que ele já escreveu e que não se deixe convencer pela corja da IURD. O caso das fotos com festinha de bispos bêbados. A conversa que tem circulado pela internet de que um paparazzi fotografou os bispos de cúpula da IURD numa orgia de bebedeira não é boato, é fato. O Bispo X conta que foi convocada a uma reunião urgente com os cabeças da IURD. Quando ele chegou no local da reunião, a secretária do Bispo Macedo estava nervosa, andando de um lado para o outro e dizendo não adianta pagar, eles vão continuar chantageando e pedindo mais dinheiro. Aí ele sentiu que alguma coisa estava muito errada. Foi quando a reunião começou e o bispo que dirigia a reunião disse: o pessoal da segurança se vendeu e facilitou para o paparazzi fazer fotos da gente lá no nosso encontro. O bispo Macedo está furioso e quer saber quem foi que arranjou aqueles seguranças. Ninguém está autorizado a falar nada sobre isto. A gente tá tentando comprar as fotos. O Bispo Macedo mandou oferecer 9 milhões, mas os caras querem 12. Agora a gente tem que se virar para correr atrás do prejuízo. Só que agora, depois que eles pagaram 12 milhões pelas fotos, descobriram que há uma revista no Brasil que tem as cópias das fotos e está preparando uma reportagem forte contra a IURD e que vai usar estas fotos. Tomara que aconteça logo. Espero que esta revista venha limpar a cara do jornalismo no Brasil e não se vender para a IURD, porque cancelaram as acusações contra o Edir Macedo e sua gangue apesar de todas as provas. Este foi o acordo feito entre o Edir Macedo e o PT. A IURD apoiava a candidata do PT e recebia em troca o cancelamento das investigações e acusações. Enquanto as autoridades e até mesmo o presidente da República ainda fizerem acordo com os chefes de máfia, o Brasil ainda tem muito o que mudar.
Você que ainda anda metido dentro desta imundícia chamada Igreja Universal do Reino de Deus, vê se acorda e sai fora disto enquanto há tempo. O que mais você está esperando? Vai continuar a defender esta quadrilha de bandidos e ajudá-los a continuar com seus crimes e pecados. Saiba que agora que você tomou conhecimento de tudo isto, você já não será mais inocente se continuar sendo cúmplice deste homens de Belial. Só postei esta foto para que vocês saibam quem é o tal do Bispo Pedro ou Bishop Pierre. Ele é este que está no meio entre o Gonçalves e o Romualdo.